Oi, pessoal! Eu sou a doutora Paula Leal, endocrinologista, e estou aqui hoje para a gente falar sobre mais um assunto e muito bacana, por sinal, um assunto muito frequente e que eu escolhi justamente pela alta frequência no meu consultório de homens com essa alteração, né? Nós vamos falar hoje sobre ginecomastia. A ginecomastia, eu acho que ela merece, né, uma explanação, porque ela afeta, né, vários adolescentes, vários pacientes aí do sexo masculino, influenciando inclusive na vida social desses pacientes, né? Tem muitos pacientes que por conta da ginecomastia eles não tiram a camisa, eles evitam de ir a clubes, né? Adolescentes, né, evitam de sair de casa por conta disso, de tirar a camisa perto de colegas. Então, assim, é uma coisa que afeta psicologicamente, né, o paciente, e eu acho que vale a pena uma explanação sobre isso, né? A ginecomastia ela é uma proliferação benigna do tecido mamário, né? No caso, nos homens, no sexo masculino, uma vez que o homem ele não possui glândulas mamárias desenvolvidas, né? É importante a gente diferenciar a ginecomastia, né, da pseudoginecomastia, da falsa ginecomastia, que é a lipomastia, que é a deposição de gordura na região mamária, né? A lipomastia às vezes confunde um pouco, às vezes a gente vê um paciente, a gente acha que ele tem glândula mamária e na verdade ele tem gordura. É muito comum um paciente com índice de massa corporal aumentado, obeso, ter lipomastia, né? E muitas vezes a gente vai lá, faz o exame e a gente vê que na verdade não tem glândula, é só gordura, né? Então é importante a gente fazer essa diferenciação. A ginecomastia, ela pode ser fisiológica, né? Fisiológica quando ela aparece espontaneamente, né? Sem uma causa ambiental definida, né? E é muito comum, mais comum do que a gente imagina. E ela pode ser patológica devido a causas externas, né? Ambientais, exógenas. A ginecomastia fisiológica, ela pode acontecer desde, né, no bebê, né, no recém-nascido, até no paciente idoso, né. No recém-nascido é muito comum, né, já peguei mães, assim, extremamente assustadas, né, com o crescimento de mama em bebês, e isso acontece muito, né, mas muito frequentemente por conta de uma passagem do estrogênio, do hormônio feminino da mãe, pela placenta para a criança. Normalmente é transitório, melhora espontaneamente, sem nenhuma intervenção, né? Então a gente tranquiliza a mãe, explica o porquê que está acontecendo, né? E fica tudo bem. No caso do adolescente, né, a famosa ginecomastia puberal, ela acontece por conta de um desequilíbrio entre o hormônio feminino e o hormônio masculino, né? A gente sabe que o menino ele demora um pouco mais para entrar na puberdade do que a menina, né? Então, um pouco antes dele entrar na puberdade, pode haver um aumento, o estrógeno é meio apressadinho, então ele acaba aumentando mais rapidamente do que a testosterona. Ele aumenta primeiro do que a testosterona. E esse desequilíbrio entre o estrogênio e a testosterona pode fazer com que alguns meninos tenham o aumento, né, o estímulo dos ductos mamários por conta desse estrógeno. Normalmente, quando a testosterona aumenta, né, porque ela aumenta cerca de 30 vezes, né, muito mais do que o estrógeno no menino, aí o que acontece? Essa alteração ela regride, porque a testosterona tem um efeito negativo sobre os ductos mamários, né? Então acaba havendo uma regressão desse tecido mamário e aí isso evolui normalmente. Alguns adolescentes têm o que a gente chama de ginecomastia puberal persistente e são esses que normalmente procuram a gente no consultório para tratamento. Então é aquela ginecomastia que dura mais de um ano, que não regride com a puberdade. E aí esses precisam fazer o tratamento, né? E tem a ginecomastia do idoso, né? Não sei se todo mundo sabe, mas a ginecomastia no paciente idoso, né, com mais de 60 anos, é muito comum, né? Por causas óbvias, né? O idoso, ele tem um percentual de gordura mais alto, ele vai ter aumento de gordura na sua composição corporal, né?
e isso vai fazer com que haja um aumento da aromatização. A aromatase, a famosa aromatase, né, é uma enzima muito frequente no tecido gorduroso, no tecido adiposo, que promove essa conversão, né, do hormônio masculino, do andrógeno, em hormônio feminino. Né? E como o idoso ele tem um aumento na sua composição corporal de gordura, ele vai aromatizar mais. Então ele vai ter mais estrógeno e ele pode ter desenvolvimento de mamas. Além disso, o idoso ele toma muitas medicações. A gente vai falar daqui a pouco que várias medicações aí de uso corriqueiro, elas podem levar a um desequilíbrio entre estrogênio e testosterona, né? A uma ginecomastia, tá? Então essas drogas antipertensivos, como o propranolol, por exemplo, podem fazer, beta-bloqueadores, né? Podem fazer com que haja um aumento de aromatização. Então vocês vão ver muito idoso com ginecomastia, tá? Vamos falar um pouco da ginecomastia patológica, né? A ginecomastia que ela vem por conta de causas ambientais, né? Essa ginecomastia patológica, normalmente, ela é maior, né? Ela tem mais de 4 centímetros e ela demora mais para melhorar, quando melhora, né? Quando a gente consegue tratar de maneira clínica, né? Por que a gente tem ginecomastia patológica? Quais são as causas de ginecomastia, né? Que não são fisiológicas, né? Existem várias, né? Uma das mais comuns é o uso de substâncias externas, né? Substâncias que vão causar esse desequilíbrio entre estrogênio e testosterona, tá? Então, como eu falei, algumas drogas de uso corriqueiro, alguns medicamentos de uso corriqueiro, propranolol, atenolol, drogas como o álcool, né? É muito comum um paciente com cirrose ter aumento de mama, ter ginecomastia por conta do excesso de aromatização, né? Drogas como maconha, né? O uso da maconha ele estimula bastante a ginecomastia, cocaína, heroína, né? Todas essas drogas podem estimular o aumento, né? O desequilíbrio entre estrógeno e testosterona e a ginecomastia, tá? E que todo mundo sabe que é uma coisa muito comum, o uso de anabolizantes. Né? Os anabolizantes, eles são uma grande causa de aromatização, de aumento de estrogênio, desequilíbrio entre estrógeno e testosterona. Né? Lembrando o seguinte, que quanto mais próximo, né, da estrutura da testosterona esse anabolizante for, né, mais ele é aromatizável, mais ele é passivo de aromatização, tá? Então, os derivados aí de testosterona, propionato, cipionato, né, eles são muito mais passíveis de aromatização do que as outras drogas, como o estanozolol, a oxandrolona, que tem uma estrutura menos parecida com a testosterona, tá? Então, quando você for se aventurar, né, fazer um ciclo, né, de anabolizantes, tem que ficar atento a todos esses detalhes, né? Porque quanto mais aromatizável, maior o desequilíbrio que ele vai causar no seu estrógeno e posteriormente você pode ter um problema por conta disso, né? É aí que entra, né, a famosa TPC, né, terapia pós-ciclo, né? Então, por que o pessoal que faz uso de anabolizante faz a TPC? Né? O que eles usam na TPC? Na maioria das vezes, inibidor de aromatase, né? São as drogas que vão inibir essa ação da aromatase, né? Vão inibir o aumento do estrógeno, que é tão indesejável no homem, né? Então, eles usam clomifeno, tamoxifeno, anastrozol, exemestano, que são os inibidores de aromatase. Né? O problema é que essa coisa de TPC é uma coisa muito perigosa, porque é meio que você está fazendo isso às escuras, né? Porque eu mesma já peguei vários pacientes que fizeram TPC, né, bonitinho, direitinho, e que chegam aqui com ginecomastia, né?
Porque você não faz exame antes de fazer o ciclo. Então você não sabe, na verdade, se você já começou a fazer aquele ciclo com aumento de estrógeno, né? Então, como eu mesma falei, existem vários fatores ambientais que podem levar você a aumento de estrógeno. Por exemplo, os xenoestrógenos. Hoje a gente está sujeito a uma carga de substâncias que modificam toda essa relação estrógeno-testosterona, que são os famosos xenoestrógenos. Então, plásticos, filmes plásticos que nós usamos para colocar em cima da comida, agrotóxicos, né, fertilizantes, todas essas substâncias que estão aí no nosso meio ambiente, elas podem levar a um aumento de estrógenos no homem, né? Então, assim, quando você vai se aventurar a fazer um ciclo, você precisa ver se você já não tem essa alteração de estrógeno, porque é bem provável que se você tem essa alteração e você estimula isso aí com anabolizante, né, principalmente um anabolizante muito aromatizável, né, muito próximo da estrutura da testosterona, provavelmente você não vai conseguir diminuir seus níveis de estrógeno de maneira efetiva só com a terapia pós-ciclo, né? Então é aí que entra todo esse cuidado de você procurar um profissional, de você realizar exames, né, para você ver como que estão seus níveis de estradiol, seus níveis de estrona, seus níveis de testosterona total e livre, porque muita gente acha que porque tem a testosterona total 1000, né, ótima, não vai ter problema nenhum. Não é bem assim, né? Você precisa ver seus níveis de testosterona efetiva, livre, seus níveis de estrona, de estradiol, porque tudo isso vai influenciar em como você vai fazer essa terapia pós-ciclo, né? Então é uma coisa complexa, né? Tomem cuidado com isso, tá? Bom, a ginecomastia é muito importante que você procure um profissional toda vez que você detecta a ginecomastia, porque você precisa fazer diagnóstico diferencial da ginecomastia com câncer de mama. O homem também pode ter câncer de mama, né? Então, se a sua ginecomastia é muito dolorosa, tem retração de mamilo, tem saída de secreção pela mama, principalmente se a secreção for sanguinolenta, né? Se você palpa a axila, né, região aqui supraclavicular e tem gânglios, então tem que se preocupar. Pode ser uma ginecomastia maligna, né, pode ser uma lesão maligna e é um diagnóstico diferencial com a ginecomastia. E também se a sua ginecomastia é muito persistente, tá há mais de um ano ali, não melhora, ou se aumentou de tamanho, né, tem que procurar um profissional, né? Porque o profissional ele vai realizar exames de sangue, exames hormonais, exames de imagem para ver se aquela ginecomastia é benigna, se é uma ginecomastia fisiológica ou não, se é bilateral ou não, e vai poder estipular o melhor tratamento para você, que pode ir desde um tratamento só de observação, né, de acompanhamento, até um tratamento medicamentoso, né, com os inibidores de aromatase e, em último caso, o tratamento cirúrgico, né, acompanhado de lipoaspiração ou não, né? Então, existe tratamento, é uma patologia que tem como você melhorar, então fique sempre atentos aos sintomas, ok? Sempre procurando um profissional. Bom, gente, é isso, né? Eu acho que eu dei o recado, eu tentei falar o máximo possível de maneira prática, né, do que a gente vê no nosso dia a dia, sem muita coisa científica, mirabolante, tentei ser o mais clara possível, né, espero que vocês tenham gostado, né, e mais uma vez a gente está aberto para temas, né, mandem as suas opiniões, mandem as suas sugestões e a gente terá o maior prazer em expor para vocês os pontos principais sobre o assunto, né? Um grande abraço e até a próxima!